Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma maratona, desta vez sobre o assunto combinações empresariais. O que são as combinações empresariais? São estratégias empresariais que podem conduzir os empresários ao sucesso ou ao fracasso. Então, dentre as combinações empresariais, vejamos aqui um exemplo que é sobre a fusão empresarial. Então, na fusão empresarial, a empresa A e a empresa B, elas unem patrimônio e atuam no mesmo segmento. Se vocês forem pesquisar, praticamente 100% das fusões que já ocorreram no Brasil foram entre empresas que atuam no mesmo segmento. Vejamos aqui um exemplo. A Ciba-Geigy e a Sandoz, alguns anos atrás, que eram empresas independentes, resolveram constituir a Novartis. Elas abandonaram praticamente a marca Ciba-Geigy e a Sandoz e hoje a geração conhece esta indústria como Novartis. O nome Ciba-Geigy e Sandoz praticamente foram exterminados do mercado. Um outro exemplo é a Lanchile com a TAM, linhas aéreas, ambas do mesmo segmento. Percebam isso, percebam esse detalhe. E chegaram aí a constituir a conhecida Latam. E uma outra fusão bastante conhecida aí no passado foi a fusão entre a Mercedes e a Chrysler, uma fusão que não deu certo, tanto que a Chrysler hoje ela pertence ao grupo Fiat. Por isso que há fusões que são bem sucedidas e há fusões que não são tão bem sucedidas. O que existe é uma confusão entre o que é fusão, o que é incorporação. Então, nessa apresentação de hoje, vamos diferenciar uma coisa da outra. No caso da incorporação, a empresa A compra a empresa B. Ambas podem ser ou não do mesmo segmento. Tá? Então, vejam que se a empresa A for do mesmo segmento da empresa B, terá que passar pelo crivo do nosso órgão antitrust, que eu vou falar logo à frente. Se as empresas atuarem em segmentos diferentes, é porque há na intenção do empresário a preocupação em montar um esquema de verticalização, ou seja, o empresário vai diversificar as áreas de atuação. É o que nós chamamos de verticalização, processo de verticalização. No exemplo que temos aqui a Fiat, que comprou a Chrysler, ambas no mesmo segmento automobilístico, mas nós temos um outro caso, da Unilever com a Kibon. Unilever, conhecida como a empresa que produz o Homo Total, produtos de higiene, mas ela também atua no segmento alimentício. Então, ela comprou a Kibon e, portanto, ocorreu um processo de incorporação empresarial. Então, já vimos aí fusão e incorporação, mas tem também o associativismo. O associativismo é o quê? É uma incorporação, é uma fusão? Não, é um associativismo mesmo. Qual é o objetivo dos empresários que se associam? É fazerem parcerias para comprarem em conjunto e conseguirem descontos. Então, isso é muito comum ocorrer entre negócios que envolvem a associação. Por exemplo, a Associação de Farmácias do Estado de São Paulo. A associação compra os produtos da indústria, aumenta o seu poder de barganha, por exemplo, e depois ela distribui para os associados. Ah, isso aí é cartel? Não, não é cartel. Por quê? Indiretamente o consumidor vai ser beneficiado pela compra feita em grandes lotes que irá proporcionar a estes associados colocarem o produto a um preço mais competitivo no mercado. Então tome cuidado em relação a isso. Uma outra modalidade de combinação empresarial é o consórcio. O que é o consórcio? É uma união entre empresas que se complementam para uma finalidade específica e por prazo determinado ou até indeterminado. Tá? Então não houve fusão, ninguém comprou ninguém, foi apenas um consórcio. O que eu trago de exemplo para vocês? A privatização da Vale do Rio Doce foi um consórcio liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional. Outro exemplo, a própria Autoban, que administra aí a rodovia dos Bandeirantes, foi fruto aí de um consórcio constituído, mais conhecido como consórcio Jaraguá. Então, as empresas elas continuam independentes, mas atuam em conjunto para administrar esses negócios.
E temos também a joint venture, esse termo aqui muito sofisticado, muito chique, que resulta na combinação empresarial entre empresários, mas como estratégia de parceria. Por exemplo, vamos unir a nossa tecnologia, vamos unir os nossos processos. Então, se você é uma empresa que tem uma tecnologia diferenciada da minha ou complementar, por que nós não podemos fazer uma joint venture? Essa joint venture pode ser por prazo determinado ou indeterminado. O exemplo que eu trago para vocês é a Auto Latina, que foi uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford, constituída em 87 e finalizada em 1996. E resultava no que? A Ford vendia motores para a Volkswagen, a Volkswagen vendia motores para a Ford. Então elas atuavam de forma a reduzir custos e se auto-beneficiarem com este processo. Ocorreu também uma joint venture entre a Fiat e a GM, por volta aí, se eu não me engano, de 2005, que foi a Fiat GM Powertrain. Foi uma joint venture que não deu certo e ambas voltaram a fazer o que mais conhecem, automóveis de forma independente. Participação societária é uma outra modalidade empresarial. Aqui ninguém comprou ninguém, ninguém se fundiu com ninguém, não houve associativismo, não houve consórcio. Simplesmente uma empresa comprou ações de um grupo empresarial, 5%, 10%, portanto ela tem uma participação societária. Tá? Então não houve incorporação nem fusão. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, tem uma participação societária na Uzi Minas. Um exemplo só para vocês entenderem. O que é importante vocês pensarem é que no Brasil existe o órgão antitruste, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão que pertence ao Ministério da Justiça. E esse órgão ele está fazendo um monitoramento de todas essas combinações empresariais. Por que precisamos desse órgão? Você, brasileiro, precisa fazer essa pergunta. É bom para você, consumidor? É bom para o mundo empresarial? Eu acho que sim. Então vamos ver como é que funciona. Por que nós temos o órgão antitruste? Porque nessas combinações podem ocorrer operações de trustes. O que é o truste? É uma estratégia clara de aniquilar a concorrência. Então uma empresa A compra a empresa B, que é uma empresa concorrente, simplesmente para aniquilá-la. Um ano depois ela fecha essa empresa, provoca desemprego no mercado e isso causou um dano considerável ao mercado como um todo. Tá? Então é uma estratégia clara de aniquilamento da concorrência. Nestas operações de combinações empresariais, pode ser também que ocorram formações de cartéis. Ao invés das empresas terem por interesse beneficiar o consumidor, elas atuarão de forma a beneficiarem a si próprias. Como ocorre isso? Através da combinação de preços, através da combinação de retirada de matéria-prima dos fornecedores que ficarão nas mãos desse pequeno grupo empresarial. Então, quando temos duas ou mais empresas articulando uma combinação, isso caracteriza uma operação de cartel. É o cuidado que este órgão antitruste tem em evitar que isto aconteça no mercado. Consequências para quem atuar de forma a aniquilar a concorrência ou fazer combinações empresariais. Olha só, a legislação é clara. Vão responder a processo administrativo perante o órgão antitruste, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e não escaparão também de um processo criminal. No âmbito administrativo, essa empresa pode ser multada até 20% do último faturamento bruto anual. Isso quer dizer que a multa pode ser milionária. Cabe recurso? Cabe, mas olhem só. O nome da empresa vai para as manchetes dos jornais, vai para a televisão e o resultado no valor da sua ação na Bolsa de Valores poderá ser bastante prejudicial à própria. E há também a possibilidade dessa empresa responder a um processo criminal. Isso quer dizer que Ministério Público, Polícia Federal vão entrar em ação também. E esse empresário não ficará livre de ações civis por parte dos consumidores que foram prejudicados.
Portanto, você empresário, pense bem em relação às ações que você fará no mercado para evitar, né, que as consequências possam te atingir. Espero que este vídeo tenha sido uma grande contribuição para você da área empresarial ou para quem realmente gosta do assunto empresarial. Obrigado a todos.